Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Campeonato Brasileiro tá pegando fogo na parte de cima, todo mundo tropeçando na parte de baixo, todo mundo roubando um ponto, querendo vencer, querendo sair da zona de rebaixamento. É, meu amigo, rodada já é amanhã de novo, rodada número 35, reta final de cartola aí de Campeonato Brasileiro. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido a maior umidade do mundo aí a conhecer o canal e acabar se inscrevendo. Sem perder muito tempo aí, bora lá, Vitão. Vamos lá então, pessoal. O time do vídeo fez 92.61. Foi uma pontuação ruim? Não. Foi uma pontuação boa? Também não. Pela rodada que foi. Era a rodada para passar dos 100 pontos, certo? Teve algumas complicações ali. O que vem acontecendo nessa reta final do Campeonato Brasileiro e deve acontecer muito mais daqui para frente, rapaziada. Portanto, você que está atrás nas suas ligas, não tenha medo de arriscar. Porque as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro tendem sempre a ser surpreendentes, com os times da parte de baixo roubando muito ponto de time da parte de cima, tá? Não vou explanar muito aqui o time, né, do vídeo, mas foi bem. Caio Jorge fez 2 gols, Carlos Vinícius fez gol, Gília José fez gol de pênalti, certo? Mas eu acho que o grande diferencial aí, quem arriscou no Yuri se deu bem, né? O Yuri marcou 2 gols, né? O Arthur dentro da regularidade, Everton Ribeiro começou no banco, se tivesse jogado teria pontuado mais, aí Jean Lucas dentro da regularidade também. Reinaldo fez o golzinho dele de pênalti, que aí o Bruno deu assistência, né? Eu acho assim, de maneira geral aqui, né? Ficou devendo um pouquinho aqui o Léo Pereira no miolo de zaga, né? E o Rogério Ceni aqui eu pensei realmente, né, que poderia pontuar melhor. Mas de maneira geral aí, até que foi razoável o time, certo? Não, vamos vender o time, mas antes vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Por quê? Porque tem um jogo que não vai valer, tá, pessoal? Fortaleza e Galo. Foi adiado pro dia 30, por quê? Porque o Galo vai disputar a final da Sul-Americana. Então nós teremos 9 jogos válidos. Sábado começa a rodada às 19h30 no Newton Santos, né? Lá no nosso Engenhão, no tapetinho. Botafogo e Grêmio. Vejo o Botafogo sim como favorito, né? E apesar das inconstâncias do Botafogo, dos altos e baixos, dá sim para apostar ali, para dar umas testes do pezinho, para escalar com tranquilidade, atrás, no meio e na frente, certo? Flamengo e Red Bull Bragantino, sábado no Maracanã, às 21h30. Flamengo também favorito, apesar dos tropeços dos times da parte de cima da tabela. Né, o Flamengo em casa tá muito bem, né? Praticamente o cão chupando manga, 3 vitórias seguidas nos últimos jogos aí, certo? Enquanto que o nosso querido Red Bull Bragantino venceu a última, mas vinha muito mal fora de casa, né? Então o Flamengo também favorito, principalmente pela importância do jogo para esses times da parte de cima da tabela, já que o Bragantino, né, vive uma posição ali meio barra, meio tijolo na tabela. Não sei se vai conseguir chegar aqui na Libertadores, eu acho que vai ficar por aí mesmo, então não tem muita coisa. É Flamengo, atrás, no meio da frente. Palmeiras e Fluminense. Vejo o Palmeiras também como favorito, apesar de ter caído muito nos últimos 3 jogos. Nos últimos 3 jogos foi apenas um empate e 2 derrotas. E o Fluminense vem bem. Só que nós temos que levar com consideração o seguinte: o Fluminense em casa é o cão chupando manga, né? São 7 vitórias seguidas com 7 SGs conquistados. Mas fora de casa, o Fluminense deixa a desejar. São 3 derrotas e 2 empates em 5 jogos. Enquanto que o Palmeiras em casa, apesar dos tropeços com 2 empates, ainda é um time que dificilmente perde, com 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Então o Palmeiras também é favorito, no meio, atrás e na frente. São Paulo e Juventude, jogo difícil, né? São Paulo anda oscilando demais. Ó, o São Paulo em casa aqui, ó, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Enquanto que fora, né, o Juventude anda aprontando aí, né? Empatou o jogo com o Cruzeiro, todo mundo dava ele como galinha morta, que o Cruzeiro ia vencer, né? Os últimos 2 jogos fora de casa ganhou. O Juventude, dos times da parte de baixo, tem sido um dos que mais vem se debatendo aí realmente para pontuar, tá? Nos últimos 3 jogos aí não perdeu, né? Foram 2 vitórias e 1 empate. Mas ainda assim coloco o São Paulo como favorito jogando na Vila Belmiro, tá? Mas não é um favoritismo grande, é um favoritismo velado. Muita calma nessa hora. Prefiro Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Bahia e Vasco. O Bahia também em casa tem um retrospecto sensacional, tá? Perdeu ontem? Perdeu. Mas, porra, é o cão chupando manga em casa, tá? Mas por que perdeu ontem? Porque os times da parte de baixo estão dando a alma, o coração, certo? Mas eu coloco ainda assim o Bahia como favorito contra o Vasco. O Vasco que, se de maneira geral, caiu bastante, são 4 derrotas consecutivas, né? E fora de casa, o Vasco da Gama aí tem 3 derrotas em 2 vitórias. Então boto sim o Bahia como favorito. No meio, atrás, na frente tem pecinhas para se escalar, mas eu ainda prefiro Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Sport e Vitória. Aqui é o jogo dos desesperados, pessoal. Por quê? Porque o Sport já está rebaixado, certo? Deixa eu botar aqui geral, né? E o Vitória tá brigando aqui diretamente com Fortaleza, Juventude, Santos e Internacional, tá? Eu acho que o Vasco, né,
O Ceará aqui dificilmente vão entrar nessa briga, mas o Internacional tá sim ainda nessa briga, não se livrou totalmente, né? Mas a briga mesmo direta aqui é com o Santos. Santos que bobeou, Neymar fez um gol, tava bem no jogo, depois fez um pênalti infantil, enfim, não quero comentar muito isso, mas o Santos ali bobeou, poderia ter deixado o rebaixamento para trás quase que de vez, tá? Mas mesmo assim, né, é um jogo difícil, Sport Vitória, eu tô fora diante dos favoritos que vão jogar em casa. Outro favorito mandante, Cruzeiro contra o Corinthians, tá? Cruzeiro em casa é outro time que vem tendo um bom desempenho aí nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias, enquanto que o Timão fora de casa, não tá essas coisas todas, apenas uma vitória, 3 derrotas e 1 empate. Então, realmente, Cruzeiro no meio, atrás, na frente, peças interessantes. Mirassol e Ceará, outro favorito, né? O Mirassol é o único invicto em casa, campanha sensacional, o time deve pegar uma Libertadores, talvez até mesmo na fase de grupos já, enquanto, né, que o Ceará fora de casa tem uma vitória, mas é um time, né, que geralmente costuma jogar melhor em casa, mas já aprontou em algumas ocasiões fora de casa com grandes clubes. Mas o Mirassol é favorito, mas sinceramente desse jogo o que me interessa aqui é só o Walter e o Reinaldo. Internacional e Santos, esse é o jogo chave para esses dois times. Quem vencer aqui praticamente tira o rebaixamento da sua frente, principalmente o Inter que está na frente, tá? E o Inter em casa, pessoal, né? O Internacional em casa melhorou muito, tá? 3 empates e 2 vitórias. Tá difícil o Inter perder em casa, enquanto que o Santos fora aí, ó, tá complicado vencer. 3 derrotas e 2 empates. Então eu vejo sim o Inter como favorito aqui, mas é um jogo dificílimo, um jogo de 6 pontos, mas peças atrás, no meio e na frente do Inter valem, tá? E o Fortaleza e o Galo não vão valer. Só com essa explanação de maneira geral já dá para escalar seu time, né? Então temos grandes favoritos mandantes. Fujam dos jogos mais complicados e fiquem com os favoritos mandantes, tá? Vamos lá vender esse time aqui, certo? Inclusive, rapaziada, já postei lá no Instagram, certo? As pontuações dos times. Ó, o time do vídeo fez 92.61, né? E o time da live fez 92.51, mas os times estavam diferentes, tá? Se você olhar ali, ó, tem 2 peças no meio diferente, uma peça na frente diferente, a pontuação foi praticamente igual por coincidência. E o time da live tá muito bem esse ano aí, com 3.034 pontos no geral, né? Com 3.034 pontos, uma boa pontuação para um time aberto. Também postei aqui, ó, a pontuação do time de regularidade, o time principal exclusivo dos só 116.61 e tá com 3.100 pontos no geral. Pô, mané, o time de sócio tá bem esse ano, né? Tá, graças a Deus. Inclusive, tô fazendo aí uma promoçãozinha para as últimas 4 rodadas. R$19,90 quem quiser participar das últimas 4 rodadas e ter acesso a todo o conteúdo do plano de sócio, inclusive aos times e às lives exclusivas dos sócios. R$19,90, tem link logo abaixo na descrição ou tem o telefone correndo aqui atrás no bannerzinho eletrônico. E quem já quiser assinar, na Black Friday, ano que vem vai ser R$149,90 plano de sócios. Estou fazendo por R$89,90 com 40% de desconto. E a pessoa que assinar 2026 já ganha os últimos 4 jogos de 2025. Já entra agora em 2025 e já fica para 2026, tá? Então quem quiser vai ser muito bem-vindo. Coloquei aqui também no Instagram os vencedores do tiro curto. Deu 112 times, foi muito bom. R$5 apenas a inscrição. O Beto Jimmy aqui levou R$218. Pô, você vai com 5 e leva 218. Excelente, né? 130 pontos, né? Pontuou bem demais, tá? Então quem quiser brincar é só vir aqui no nosso querido Catimba e na abazinha do Cartola e direto no aplicativo, eu tenho link logo abaixo aqui na descrição, né? Arrasta pro ladinho aqui, ó, e tem os parceiros, já pega o Liga dos Mané, já tem 3 timezinhos aqui, a rodada já é amanhã, não perca tempo. Então vamos lá, rapaziada, vamos começar a nossa escalação, certo? Goleiros pra rodada. Pra mim, né, eu gosto muito de goleiro fora de casa com perspectiva de SG, mas pra essa rodada tá um pouco complicada. Então eu prefiro que os goleiros, tá, que vão atuar, né, em casa como mandantes. No caso, Carlos Miguel tem uma boa perspectiva de SG, mas o Fluminense vem bem, né, na competição, principalmente jogando em casa, mas é um time perigoso, né? E uma hora pode fazer uma grande partida fora de casa. Walter me agrada bastante contra o Ceará também, né? Perspectiva boa de SG, né? O Cássio também tem uma boa perspectiva de SG contra, né, o Corinthians, né? E se bobear, né, algumas defesas. Quem gosta da lei do ex, um prato cheio. O Rossi vai ter que se redimir perante a sua torcida, né, contra o Red Bull Bragantino, tá? Que é um time que não tem muita coisa mais no campeonato, né, deve pegar uma Sul-Americana e o Flamengo precisa dos 3 pontos. E o Rossi, como eu falei, tem que tentar se remedir a um bom nome para a rodada, né? Rafael contra o Juventude eu fico meio cabreiro, né? Mas o Juventude anda agredindo bastante fora de casa, certo? Ronaldo em casa contra o Vasco também tem uma boa perspectiva aí de SG, né? Não vem muito bem, né? E nessa parte aqui de baixo aqui, né, o que eu mais gosto realmente
é o Léo Link, né? Contra o Grêmio, certo? Também tem uma bela perspectiva de SG. A Mané e goleiro fora de casa aí, de repente, para conseguir um SG. Olha, cara, quer dar uma escada no Thiago Couto, que pegou muito contra o Palmeiras, vai enfrentar um Sport já rebaixado, Vitória precisa da vitória, talvez seja uma apostinha legal para quem precisa tirar ponto aí nesse final de campeonato, tá? E eu vou, nesse momento, com o Rossi, pensando o quê? Que ele vai querer se redimir, vai querer fazer uma grande partida, o Flamengo tem uma boa perspectiva de SG contra o Bragantino, né, que não é um bom visitante, e o Flamengo, apesar de ter perdido a sua supremacia em SG em casa, ainda é uma das melhores defesas da competição. Principalmente se a gente pegar aqui a classificação do retorno, é um dos times que sofreram menos gols. Esses times aqui, ó, né, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Cruzeiro, Fluminense, são os times que menos sofreram gols, né, na competição. Então eu vou focar nos times mandantes com melhor perspectiva de SG, no caso eu vou com o Rossi. Zagueiros, temos bons zagueiros, temos a dupla de zaga, né, do Cruzeiro me agrada bastante, Vidalba um pouco melhor por baixo, Fabrício Bruno bom na bola aérea, já tem 3 gols na competição, certo? Alexander Barbosa me agrada muito, tá, rapaziada, me agrada muito contra o Grêmio, que vem cedendo uns bons pontos aí para zagueiros, e ele tá com muita regularidade quando joga em casa, tem uma perspectiva razoável de SG, vou com o Alexander Barbosa, tá? Marcos Vitor, muito regular, mas gosto mais dele quando ele joga em casa, mas é um zagueiro regular. Gustavo Gomes deve ser muito escalado, nem olhei os mais escalados, vou deixar para olhar amanhã, para não me sentir influenciado, né? Vou olhar amanhã na live, certo? E eu quero alguém do Palmeiras atrás para tentar dar uma cercadinha nesse SG, né? Porque o Palmeiras não vem muito bem nos últimos 3 jogos, e o Fluminense não é um time qualquer, apesar do desempenho não tão bom fora de casa. Pouco o Gustavo Gomes, né? Um zagueiro de bola aérea forte, enfim. Tem o Léo Pereira, né? Outro zagueiro de bola aérea forte, 4 gols na competição, vai enfrentar um Bragantino. Tem um sistema defensivo fragilizado, principalmente por cima. Outro ótimo nome. O James, um dos zagueiros mais regulares do Cartola, caiu um pouquinho nos últimos jogos, mas tem uma chancezinha de SG aí contra o Ceará. Sabino vale uma ressalva, tá? Apesar de estar perdendo SG direto, até que tá com uma regularidadezinha razoável. Eu ficaria com esses, tá? Pra gente não ir muito a fundo aí em zagueiro, né? Daí tem o Mingo do Bahia, né? Mais um pouquinho mais atrás, certo? Eu ficaria com esses zagueiros por hora, né? Principalmente dos times mandantes aí, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, que é a parte de cima da tabela. Percebam que eu não vou dobrar a zaga, tá, rapaziada? Ultimamente a SG tem sido artigo de luxo, tem muita surpresinha aí no final do campeonato, né? E quem tem que dobrar, triplicar, fechar a defesa é quem tá desesperado lá atrás precisando tirar a diferença, tá? Daí sim, você gerencia o risco de acordo com as suas ligas e vê se dobra, triplica ou fecha. Laterais, é difícil deixar o Reinaldo fora, né? Reinaldo fez gol contra o Santos de pênalti, fez, mas o desempenho fora de casa dele não é tão bom assim. Agora em casa o Reinaldo é o cão chupando manga, são 6 pontuações seguidas, passando dos 10 pontos, né? Vou com o Reinaldo, né? Os laterais do Cruzeiro me agradam muito, tanto o Kaique Bruno, tá? Como o William. Eu gosto um pouquinho mais do Kaique Bruno jogando em casa, certo? Paulo Henrique voltando contra o Bahia, é um cara em média básica, mas pra mim, pra essa rodada tá um pouquinho abaixo. O Igor Formiga pode ser um bom nome, tá? Porque essa única pontuação negativa foi o último jogo dele fora de casa, mas de maneira geral sempre consegue conquistar bons pontos. Um cara de média básica, já tem 2 gols na competição, uma assistência. São Paulo não vem tão bem assim, pode ser uma apostinha legal. Vocês lembram do Thiago Couto, goleiro do Vitória? Então, quer diferenciar na lateral? Vai com o Igor Formiga. Tô falando isso pra quem tá muito lá atrás, tá? Pra quem precisa tirar a diferença. Juninho Capixaba fora de casa vai ter média básica, pode tirar alguns pontinhos, Flamengo muito ofensivo, mas tô fora também nesse momento. Mateuzinho costuma pontuar bem fora de casa, tá? As melhores pontuações do Mateuzinho são fora de casa, pode surpreender o Cruzeiro, mas eu prefiro assim os laterais do Cruzeiro jogando em casa. Lucas Ramon também gosto dele, mas prefiro o Reinaldo, né? O Kelvin, né? Nome interessante do Palmeiras, mas eu prefiro o Gustavo Gomes no miolo de zaga, como eu não vou dobrar, né? Não vou com o Kelvin. Bernabé acho um nome legal, tá? O Internacional precisando da vitória em casa, o Santos não vem bem, certo? O Bernabé costuma pontuar bem em casa e tem uma certa perspectiva aí de SG para esse jogo, né? Vitinho e Cuiabano, 2 bons nomes, tá? 2 bons nomes para rodada, né? Também na primeira prateleira. Piquerez tá um pouco apagado esse ano, né? Mas eu prefiro ir até mais ele do que o Kelvin jogando em casa. Juba, excelente nome contra o Vasco. Tá oscilando um pouquinho? Tá. Mas é um lateral muito ofensivo, já tem 5 gols na competição, 4 assistências, tem muita bola parada, tá? Vale a pena. Sem contar que o Bahia, de repente, pode até segurar um SG aí contra o Vasco. E eu ficaria com esses nomes aí, né? Daí tem o Alexandre do Flamengo, mas é um cara mais defensivo, certo? Ficaria com esses nomes. E nesse momento aqui, ó, pra diferenciar, vou com o Juba, tá? Vou com o Juba, mas do Juba aqui pra cima, de todos os laterais que eu falei, todos são perfeitamente escaláveis com muito potencial pra rodada, beleza? Percebam que eu não
dobrei meu sistema defensivo pela dificuldade da rodada, tá? Ainda mais por termos muitos mandantes favoritos com chance de SG. Vamos lá. No meio, difícil deixar o Rascaeta de fora, né? Vai vir descansadinho. O homem tá fazendo muito gol, dando assistência, é a cabeça pensante, o craque do Flamengo e talvez o craque do Campeonato Brasileiro, tá? Matheus Pereira, o Cruzeiro sentiu muita falta dele jogando fora de casa, vai voltar agora contra o Corinthians. É difícil deixar de fora, tá? Daí dá uma engessada no nosso meio. Por quê? O Alan Patrick contra o Santos também é complicado deixar de fora. Eu sei que o Alan Patrick às vezes faz essas pontuações baixas, negativas, pô, mas ele bate falta, escanteio, penalidade, né? Tem muita chance do Internacional acabar fazendo um gol aí, ou até mais de um gol no Santos, que vem sofrendo gols aí fora de casa. O Santos é um time na zona de rebaixamento que vai ter que buscar a pontuação, porque o empate vai favorecer o Internacional. Não sei qual é a estratégia que o Vojvoda vai armar, então é difícil realmente ir sem o Alan Patrick, tá? Então o meio eu vou no feijão com arroz, atrás vou tentar diferenciar como vocês viram, certo? John John é um bom nome para quem não for com ninguém do Flamengo atrás, pode surpreender, né? Neymar acho difícil, porque as boas atuações do Neymar têm sido na Vila, fora de casa não vem pontuando tão bem. Lúcio Acosta, bom de bola, baixinho, tá? Pode aprontar contra o Palmeiras. Carrascal, excelente nome, principalmente como reserva de luxo, tá? Felipe Anderson, me agrada muito pela regularidade dele, tá? Me agrada demais, tá? Me agrada muito a regularidade do Felipe Anderson. Zé Rafael é outro que vem pontuando com uma grande regularidade aí, 4, 5, 6 pontos todo jogo, tá? É um jogador de segurança. São dois jogadores aqui, ó, muito seguros em termos de média básica, tá? Jean Lucas é outro cara também que vem com uma média básica considerável, tá? Entregando alguns bons pontos também. E daí, rapaziada, daqui pra baixo, tá? No máximo aqui, de repente, um Lucas Lima que vem pontuando bem em casa, mas é muita aposta. Né? O Garro fora de casa não pontua tão bem assim, pode até estourar uma pontuação. O Alan é um bom nome, é meio no cartola, jogando avançado, pode acontecer de fazer isso aqui, dar uma estourada na pontuação, certo? Ficaria com isso aí, então o meio tá meio complicado, tá? Meio campo tá meio complicado, então eu vou no feijão com arroz, vou nos medalhões, vou no tradicional, já que eu estou diferenciando atrás. E na frente, mais ou menos o que aconteceu no meio. Caio Jorge fez 2 gols no último jogo contra o Juventude, voltou a marcar gol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, é difícil deixar de fora. Tigrinho não marcou contra o Vitória, né? No empate de 0-0. Mas é difícil deixar de fora também. Mas o Fluminense se defende bem em casa. Fora nem tanto assim, tá? Rainha fora de casa, vou dar um tempinho nele, tá? A última rodada não foi tão bem assim, mas é um cara de média básica, interessante. Carlos Vinícius vem fazendo gols nas últimas rodadas, mas daí eu prefiro alguém jogando em casa como mandante. Flaco Lopes, outro bom nome, né? Vem muito bem ele e o Tigrinho, mas tem um jogo um pouco mais difícil contra o Fluminense. Tá? Yuri Alberto fora de casa não costuma pontuar tão bem. Eric Pulgar, acho um nome interessante, né? Voltou aí depois da sua contusão e sempre entregando pontuações sem fazer gol, sem dar assistência aí, né? Um bom jogador. Luciano tem um jogo favorável. Por que favorável? Porque o Juventude anda bem agressivo fora de casa. Não é um time que só se defende, é um time que vem atacando, se expõe bastante. Os jogos do Juventude fora de casa são movimentadíssimos. Quer ver, rapaziada? Vou mostrar pra vocês. Ó, Juventude como visitante, tá aqui, ó. 2 vitórias nos últimos jogos, olha só. 3-1, ganhou. 2-0, aqui perdeu 3-1, né? 1-0. 4-1, vejam só. Pode acontecer de ser um jogo mais mirrado? Pode, mas o Luciano acha um nome alternativo, um nome diferente, tá? Pra rodada. William José vem marcando gols, marcou o último de pênalti. Um bom nome, mas vejo alguns jogadores na frente dele. E o resto vamos deixar pra ver aí na live, tá? Eu vou fazer uma apostazinha aqui no Luciano jogando em casa contra o Juventude, certo? Já que eu estou com o Caio Jorge e o Vitor Roque na frente. Poderia dobrar aqui com alguém do Flamengo? Poderia, contra o Bragantino. Vou até ver depois se tem alguém, né, pra gente colocar ali como reserva de luxo. Deixa eu ver se os prováveis do Cartola já botou aqui o Flamengo aqui, né, contra o Bragantino. Ó, o Bruno Henrique, né? Talvez é uma boa, já que tem, né, pode ser um reserva de luxo interessante, tá? O Bruno Henrique. Até vou pesquisar aqui, deve estar em dúvida, né? Deve estar em dúvida, deixa eu ver. Flamengo. Ah, o Bruno não tá aqui, ó. Vou botar o Bruno Henrique como reserva de luxo, tá? Eu acho interessante porque daí faz a dobra aqui, né? Com a Rascaeta. E aqui no meu meio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou com o Felipe Anderson com muita regularidade, que também faça a minha dobrinha aqui, ó. Então tô fazendo a dobra do Cruzeiro, tô fazendo a dobra do Flamengo, mesmo que de maneira do Palmeiras, mesmo que maneira velada no banco, tá? Treinadores. Ó, apareceu pra mim os 2 melhores na minha opinião. Na verdade podemos até fazer assim, ó. Vamos limpar o filtro, né? Vamos limpar o filtro, certo? Porque temos alguns bons treinadores aqui, ó. Abel Ferreira, né? Excelente nome pra rodada. Felipe Luiz.
melhor que o Abel, acredito eu, porque né, o Fluminense nesse momento é mais time que o Bragantino, nesse momento está brigando por algo que o Bragantino não está, né? David Ancelotti, acho um bom nome, mas o Abel e o Felipe estão na frente. Leonardo Jardim, outro bom nome, mas tem um joguinho complicado aí contra o Corinthians, tá? Mas tá quase na mesma prateleira aí que o Abel e o Felipe. E claro, a gente não pode esquecer aqui, rapaziada, do Guaianazes, que em casa, né, vem sempre muito bem, é um excelente nome para diferenciar também. Mas eu vou aqui no Feijão com Arroz, vou com o nosso querido estimado Felipe Luiz, e com isso estou fazendo uma dobrinha velada do Flamengo, rezando aí para de repente ter um SG e fazer mais de um gol no Bragantino. Vou deixar o time aqui prontinho, né, e na sequência tô vindo prontinho com o banco de reservas e capitão. Tá feito aí, pessoal, custando 147,77 cartoletas o time do vídeo para a rodada número 35, que já é amanhã. Capitão, botei o Caio Jorge, mas poderia ser o Vitor Roque, o Arrascaeta, né? Eu acredito que esses principais jogadores desses times que estão disputando o título, os jogadores que mais vêm fazendo gols e dando assistência, são as melhores opções para capitão. Caio Jorge, Vitor Roque e Arrascaeta, certo? Reserva de luxo, botei o BH para fazer aquela dobrinha ali, né, com a Arrascaeta, e também botei o Felipe Anderson no banco ali. Se acontecer alguma coisa com algum desses meios, estou fazendo uma dobra com o Vitor Roque, né? Acho que ficou um excelente banco de reserva ali, ó, com o Léo Pereira, com o Kelvin, né, até com o Thiago Couto, que eu acho que tem possibilidade de ir muito bem jogando fora de casa aí contra o Sport já rebaixado. Enfim, gostei bastante do time, tentei equilibrar ao máximo, podem ver, ó, tem 2 peças do Palmeiras, 3 do Flamengo, 2 do Cruzeiro, tá muito equilibrado o time, tá? Não quis pesar a mão em ninguém, porque preste atenção no que eu falei no início do vídeo e o que eu vou falar de novo. As últimas rodadas do Campeonato Brasileiro tendem a surpreender, não vão com muita sede ao pote num único time. Quem precisa fechar a defesa, né, se estribuchar e riscar demais é quem tá atrás na liga. Se você tá ali na parte de cima, no bololô, no din-din-din, vai com calma, beleza? Então tá aí, ó, custando 147,77 cartoletas, o time do vídeo pra 35ª rodada. Então é isso, pessoal. Time do vídeo escalado, tá? Amanhã teremos live, hein? Amanhã teremos live no horário que a gente sempre faz, meio-dia. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque você não perde mais nada, inclusive a live. Eu entrando ao vivo, você vai ser notificado e daqui pra frente você recebe toda a notificação de qualquer vídeo novo do canal. E você que já é inscrito, né? Gosta aqui do Mané? Deixa aquele like, dá aquela força que é muito importante. Assim o YouTube entende que o vídeo tem conteúdo relevante e passa para outras pessoas. Não seja enganadinho, deixa um likezinho pro seu amiguinho também receber a indicação. Tá bom? No mais, um grande beijo no coração. Até a live de amanhã, meio-dia, vamos que vamos, fui!